Olá, muito boa tarde, muito boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, amigas, colegas de trabalho, familiares e futuros parceiros e parceiras dessa jornada terrena, né? Porque nós estamos em uma jornada, gente, né? Eu acabei de postar hoje um clipe, né, uma regravação que eu fiz do karaokê, a 2022, há 5 anos atrás praticamente, né? 4 anos, que é sobre a viagem, né? Aquela novela Viagem, aí a música Viagem do Roupa Nova, que é muito interessante. Ela é exatamente isso. A nossa vida aqui é uma viagem. Nós temos que estar sempre nos preparando para o retorno, para voltar. E como é que nós fazemos isso? Nos preparar, né? É procurar estudar, procurar ler, procurar vivenciar, procurar participar mais dos assuntos de Deus, de Jesus. E essa é a proposta que nós estamos fazendo comigo, com vocês e com os irmãos e irmãs do mundo inteiro. Já tive notícias de irmãos lá do Japão, brasileiros que estão lá mandando mensagem no Quai. Coisa linda, né? A gente aqui no interior do Rio Grande do Sul, né? Falando para o mundo. Bendita seja a tecnologia, Pai. Continue abençoando e espalhando as tuas palavras para o mundo inteiro. E não é só eu, é o mundo inteiro que fala de Deus, de Jesus. Mas é que é gostoso, né? Quando Deus, quando Jesus, quando a espiritualidade amiga permite essas confirmação de que você não está trabalhando sozinho, sozinha, que você não está lendo em vão, que você não está falando em vão, que você não está estudando os evangelhos de Cristo em vão. Né? Foi uma confirmação com os amigos espirituais que Deus nos deu. Ó, lá no Japão tem um brasileiro, uma brasileira, uma família de brasileiros que te acompanha. Então, se dedique mais, estude mais, porque tem pessoas te acompanhando assim. E isso nos dá um refrigério na alma, nos dá um, né? Sim, Pai, estamos aqui para trabalhar. Estamos que nem Paulo de Tarso, né? O Pai, Jesus, o que quer que eu faça? Né? E vamos fazer. Então, nosso estudo hoje, como os amigos do Face sempre sabem em primeira mão, porque aí dá para escrever o título, né? É sobre Judas negocia a entrega de Jesus. Já fizemos a prece de abertura, porque agora nós fazemos em off, que é para não ocupar o tempo dos irmãos, das irmãs, né? No Evangelho, sim, sextas-feiras, aí é como manda o script. Aí é, né, disciplina. Aí é reza no começo, fala, estuda e reza no final. Mas como é um estudo, é uma leitura, às vezes é só uma leitura mesmo, e comentário, conversa, né, de amigo para amiga, né, ambos, nós fazemos a oração em off, para não ocupar o tempo dos irmãos e irmãs, e fazemos a oração no final. Então, bora lá? Sem mais delongas, já se alongando muito. A coisinha, quando tiver gravado, passa para frente. Deve ter passado uns 5 minutos. Hoje, o texto é curto, eu acho que não vai dar muito, né? Mas vamos lá. Judas negocia a entrega de Jesus. Da onde o Eduardo tira isso aí? Da onde o Eduardo tira essas maluquices? Lá da Bíblia, do Evangelho, né? E nós estamos estudando Marcos, né? Do evangelista Marcos, e nós tiramos essa passagem lá do capítulo 14 para os irmãos e irmãs que gostam de pesquisar, de estudar, né?
do capítulo 14, versículo 10 e versículo 11. E no evangelho do evangelista Lucas, no capítulo 23 do evangelho dele, vamos lá no versículo 3 até o 6. Mas é uma frase bem curtinha. Que frase é essa, Eduardo? Que frase é essa? Então, Judas negocia a entrega de Jesus. Então, um dos 12, né? O que ele está dizendo aqui? Um dos 12 apóstolos, chamado Judas Iscariotes, os olhos, tem que limpar o óculos, Iscariotes, indo aos sumos sacerdotes, disse, né, para eles, que queres me dar? E eu vos entregarei ele. Então os sumos sacerdotes estabeleceram, né, 30 pratas. É o denário, né? É o dinheiro da época. E desde então procurava uma boa ocasião para o entregar. Vocês, é uma frase curtinha, terminou. Mas vocês viram um detalhe aqui? E desde então, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Porque quando nós vemos nos filmes, quando nós vemos nas novelas, nas séries, né? Gozen agora, em tantos lugares, a gente nos é levado a compreender, a entender que Judas foi só uma vez e Judas tentou entregar Jesus só uma vez. Mas não. Foram muitas vezes. Só que não era o momento. E quando não é o momento, Deus nos protege, assim como protegeu Jesus. Por isso que muitas coisas nos é evitada ao longo das nossas vidas, porque não é o momento de ir embora, de morrer, de ser acidentado, né? Quem me conhece sabe, já passei por uns 10 acidentes quase. Lá foi segundos, milésimos. Porque não era o momento. Não, a penúltima vez era lá em Arroio do Meio, né? Caminhão sem freio. Eu só fui saber depois. Caminhão sem freio atravessou a avenida, eu caminhava, eu ia a pé para Nigbauer e saía de lá às 3 horas da tarde e voltava a pé. E no acostamento, né? E o caminhão vinha desgovernado. E é impressionante, gente. É segundos. A gente fica sem reação. Quando eu levantei a cabeça, o caminhão já estava aqui. Só que ele parou. Só deu tempo do meu coração pular. E eu vi o motorista. Eu só fiquei sabendo que o caminhão estava sem freio, porque a minha ex-esposa sabe dessa história. Ela pressentiu. Pressentiu comigo e com a filha dela. Eu só fiquei sabendo que o caminhão estava sem freio, porque o motorista. Meu Deus do céu, o senhor está bem, o senhor está bem, o senhor está bem. Sim, não pegou e vi. Porque ficou um palmo, meio metro, 1 metro, não foi? Né? O senhor está bem, o senhor está bem. O caminhão está desgovernado, estava sem freio, eu não sei o que aconteceu, foi um milagre, foi um milagre. Aí na hora que a gente é espírita, a gente é religioso, a gente estuda de criança, a gente convive com religiosos, né? Não só na família, mas amigos da família, papapá. Né? Então a gente sabe, a gente consegue, no calor da emoção, reconhecer que o mérito não foi meu. Foi o Pai, foi Deus, foi Jesus.
seus mentores, foi uma equipe espiritual que, opa, ainda não é o momento desse irmão, dessa irmã retornar. E aí deram um jeito e frearam, literalmente frearam o caminhão, né? Pararam. E aí a gente agradece, na hora. O cara tá ali falando, o cara tem pensamento, obrigado, muito obrigado. Espero poder compensar. Foi em 2018. 2018. Era bom ter morrido em 2018. Ou seja, eu estou numa moratória aqui. Não era para estar aqui, já era para ter ido embora já. Estou numa moratória. Então eu tenho que aproveitar ao máximo. Tem mais obrigação que vocês, irmãos e irmãs. De aproveitar ao máximo, de estudar, de ler, de transformar no homem de bem, né? Com falhas, com tudo, mas transformar, procurar ser, porque eu estou numa moratória. Os créditos estão acabando. Então, o que aconteceu aqui? Então, Judas tentou, né? Judas deve ter travado em a casa do Pedro, deve ter travado em alguma praça, né? Deve ter só, Jesus vai estar na tal praça, Jesus vai estar na casa do Pedro, tal hora. Ele almoça lá. E aí, né, os caras iam lá. Só que algo dava e Jesus escapava. Não que Jesus fugia, não. Porque não era o momento. Não era. Então, o que é a primeira lição aqui? Que passa despercebido, porque é uma frasezinha, né, de 3 parágrafos. Quando não é a hora, Deus te protege, Jesus te protege, a espiritualidade te protege, e você não sofre o acidente de carro, ou se sofre, não se machuca tanto, não tem sequelas graves, ou se é acometido por uma doença, um câncer, alguma coisa, você ou é curado ou é atenuado os revés, né, o sofrimento daquela doença, porque não é a hora. E aí, mais para frente, né, quando diz, entregarei ele. Por que Judas procurou os sumos sacerdotes? Porque até hoje temos algumas religiões que na Sexta-feira Santa, acho que é na Sexta-feira Santa, porque eu, como sou espírita, a gente não é muito disso de Sexta-feira Santa, para mais é um dia normal, como outro qualquer. A gente respeita, né? Respeita, tranquilo. Mas é um dia normal como outro qualquer. Se tiver que trabalhar, a gente vai, né? Respeita. Se tiver que comer peixe, come. Se não tiver peixe, não come. Faz parte. Aí tem religiões que é malhar Judas, né? É fazer o bonequinho de Judas lá. Vocês até têm visto no jornal, na televisão. Sexta-feira Santa, preste atenção, porque é fatal, sempre aparece, hoje nas redes sociais. Aí faz um boneco lá, representando Judas Iscariotes, né? Penduro. E a sessão malhar Judas. Passa o dia todo chicoteando, dando paulada, e chute, soco, e atirando coisa, né? É a religião da pessoa, é a evolução naquele momento ali, a gente respeita. Mas pouca gente para pensar que tudo, nada é por acaso, tudo tem um porquê, um contexto, qual o motivo, qual a razão desse irmão ter cometido essa falha com Jesus. E um deles que a história nos mostra, nós que relemos, pesquisamos, estudamos, através dos livros, através de relatos, através de contatos com outros pesquisadores verdadeiros, renomados. Judas, e não foi com a intenção que nós, nos dias atuais, temos, que é só em busca do bem material, né? De conseguir um ganho, de conseguir um dinheiro, conseguir um status social através de ser X9, de entregar alguém. Não. A mentalidade de Judas qual é que era? Nós temos que entender, eu sempre gosto de fazer o contexto, né?
Qual é o contexto? Aquela cidade, aquela região lá, Jerusalém, Nazaré, né? Betânia, Cesareia, tudo, né? O Oriente lá, o Oriente Médio, tudo eram dominados pela sociedade romana. E o povo não era judiado assim fisicamente, né? Mas psicologicamente eles eram torturados, era muito impostos, né? Pobres, pessoas pobérrimas, tinha que pagar imposto igual, né? Batiam na porta dessa casa, batiam na porta da minha casa ali, e mesmo eu não tendo, mesmo eu estando desempregado, mesmo eu estando, não tendo nada, né? Um pote de arroz, um pote de sal para minha mulher, pro meu filho, mas o romano ali, o soldado, ia querer que eu desse alguma coisa. E isso oprimia o povo já não estava aguentando mais. Então, qual é a ideia deles quando eles liam a Torá? Que nada mais é que a Bíblia, né? Quando eles liam a Torá. Que a ideia deles. E Judas foi criado nessa ideia. Porque, lembremos, todo menino homem, menino homem, 10, 9 anos, ele era obrigatório estudar a Torá, memorizar. Porque não era estudado que nem eu aqui. Eu tenho livro, né? Tenho PDF. Aí, que memorizar pra quê? Só abrir a página, só marcar, né? Só marcar aqui, memorizar pra quê? Não, eles tinham que memorizar, né? Por isso que é diferente de nós, a fala deles é cantada, né? Que é para memorizar. Então, Judas foi criado nesse sistema. Aí, então, a ideia dele, como da maioria da população, até dos outros 12 apóstolos, né? Era de vai vir o Messias, vai vir um Salvador. E quando esse Salvador chegar, quando esse Messias chegar, ele vai ser um guerreiro, né? Um homem forte, com espada, porque naquela época era espada, né? Hoje seria com bazuca, com mira laser, bomba atômica, mas naquela época era espada. Com espada. E vai ceifar os romanos, vai provocar uma guerra, uma ressurreição, vai botar o povo contra os romanos e o povo vão expulsar os romanos e pegar o poder, né? Serem libertos, serem livres materialmente, fisicamente, independentes. Então, qual é a ideia dele? Eu vou lá, eu entrego Jesus. O povo, ao ver Jesus sendo algemado, no caso era amarrado, sabendo que é um homem bom, que Jesus é um homem justo, que Jesus não fez nada de errado, não contrariou a lei, o povo, a população, a cidade vai se revoltar. Esse foi o plano, o pensamento do Judas. E aí vai ter a insurgência, vai ser a revolução, né? O povo vai tirar os romanos do poder. Então Judas foi com essa mentalidade. E os sumos sacerdotes, que já é diferente, esses eram orgulhosos, materialistas, apesar de religião, né? Querendo visar lucros, bens para eles, né? Então estavam com medo que se Jesus liderasse o povo, né? Eles iam perder o carguinho deles, né? Não iam ser religiosos, né? Para poder tirar dinheiro daquela população. Então, com medo disso e usando orgulho, né? O egoísmo, tramaram contra Jesus. E os romanos, lógico, os romanos aproveitaram, né?
Eles querem se matar, deixa que eles se matem. Vamos só ir lá buscar o homem. Tá? Porque os romanos nem têm tanta culpa nessa história. A gente bota a culpa nos romanos, né? Porque os romanos eram uma espécie de polícia, né? De governantes estaduais. A culpa mesmo são dos próprios religiosos. E assim seria hoje. Por que vocês acham que Jesus não aparece fisicamente ou mesmo translúcido em espírito, em alma, para mundialmente? Porque os próprios religiosos de todos, mas até os espíritas, não iam acreditar. Iam fazer a mesma coisa. Quem me garante que esse aí é Jesus? O demo usa artifícios. O demo se fantasia de homem bom, de Jesus, de espírito bom, né? Para brilhar. É a coisa que as igrejas falam. Os espíritas vão dizer quem me garante que não é um obsessor com o próprio Jesus. Isso acontece, gente, acontece, é só frequentar os centros espíritas, as igrejas. Por que eu parei um pouco? Porque nas cidades que eu fui morar e aqui é assim. Lógico, tem exceção, como todo lugar, né? Mas tem. Então por isso que Jesus não aparece. Então, Judas foi lá, eles deram as 30 moedas para Jesus, que nós, né, olhamos com o nosso valor de moeda, a gente fica, pô, mas só 30 moedas, mas Judas era tão burro assim, vendeu a vida de Jesus por berreca. Não, não. Cada moeda, uma moeda era o equivalente, no mínimo, a um dia de trabalho seu. A nossa média no Brasil é uns R$ 80, vamos botar R$ 100, para quem ganha bem, 4 mil, R$ 100. Então, multiplica por 30. O que era uma fortuna. Era pedir 1 milhão, 2 milhões, comparando com nossos dias. Era uma fortuna. Pô, Judas na vida toda não ia conseguir amealhar, juntar, ganhar. Então ele entregou. E tem mais outra coisinha que nós como cristãos que eu digo é que acreditam em Jesus, confia em Jesus, quer seguir Jesus, segue Jesus. Aí eu sempre falo porque é tudo, né? Cristão não é só espírita, cristão não é só evangélico, cristão não é só católico, cristão é qualquer ser humano que queira seguir Jesus, em qualquer religião. Porque religião é coisa dos homens, é os dogmas. Nós temos que parar de malhar Judas. Olha aqui, temos que parar de querer dizer que Judas é um traidor eternamente. Não é verdade. Principalmente nós espíritas temos que olhar com um outro revés. Como assim, Eduardo? Deixa eu guardar aqui depois. Como assim, Eduardo? Nós, da doutrina espírita, qual é o ensinamento que nós temos ao entrar em contato com a doutrina espírita? Uma das primeiras coisas que nós temos é que existe a alma, que existe vidas passadas, que não é só essa encarnação, que tivemos inúmeras e vamos ter outras e outras. Então, se nós acreditamos, né, confiamos que existe alma, que existe espírito, que existe vidas passadas, e nós do viés da doutrina espírita acreditamos. Quem lê, quem estuda, acredita mesmo. Eu acredito. Eu só não acredito, eu tenho certeza, porque eu tenho certeza na minha vida. Na minha vida já me confirmaram muitas coisas e ainda me confirmam no dia a dia. Todos os dias.
encontros de vidas passadas, relacionamentos de vidas passadas, o porquê, né? Então, se nós da doutrina espírita acreditamos, então nós temos que olhar e ver, peraí, Jesus não escolheu os 12 apóstolos a esmo, não porque eram bonitinhos, de repente, assim, não. Isso é toda uma programação, havia toda uma programação de séculos. Todos os 12 apóstolos nasceram, reencarnaram, sabendo que em determinado momento eles iam ser chamados por Jesus. Jesus ia encontrar eles, ou ia ao encontro deles na cidade, no local da pesca, em algum lugar, mas ia ao encontro deles. Eles sabiam. Então Jesus sabia tudo. Tudo. Desde o seu nascimento até o seu último dia. Sabia que Judas ia trair. Sabia que Pedro ia negar, tanto é que ele falou, né? Mas amanhã nós vamos estudar esse assunto aí. Né? Que lá na ceia, lá Jesus falou, né? Aqui vocês estão comigo aqui, comendo meu pão, né? Comendo vinho. Mas um de vocês vai me trair. Esse é o assunto para amanhã. A Santa Ceia. Ah, que isso, mas que isso? Capaz, nós lá vamos.